Hoje você está ao nosso lado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a você também. Boa noite. Boa noite, feliz ver o sofá cheio, casa cheia, né? Como estará cheio o Maracanã? Boa noite, povo assim, rubro-negro. Time titular aqui neste Sport Center, aliás, talvez o Edu Elias seja o nosso time titular, né? Bom, mas Felipe Mota, você está substituindo muito bem. Vamos começar o nosso programa falando de Flamengo e São Paulo. Existe alguma possibilidade, André, que São Paulo, né? Real, vamos falar assim, tá? De acontecer uma catástrofe lá no Rio de Janeiro e o Flamengo perder essa classificação? Uma catástrofe para quem? Bom, tem que ser pro... Vamos ganhar esse jogo. Claro que existe possibilidade, Marcela. É futebol. A gente tem conversado sobre isso aqui há muito tempo. A possibilidade é pequena, mas ela existe. É preciso jogar. Quando o Rogério disse, a gente vai lá com o melhor time que a gente puder levar para tentar, não está escrito em nenhum lugar que é impossível, é porque o futebol permite que esses objetivos sejam alcançados. Ontem o Gustavo falou alguma coisa nesse sentido aqui, eu também disse, o futebol nos mostra coisas que a gente não achava que iam acontecer com muita frequência. A minha opinião, a minha impressão é que o São Paulo não vai se classificar, mesmo que faça um excelente jogo, mesmo que o time que seja escalado pelo Rogério, que certamente não será o melhor que o São Paulo pode fazer neste momento, porque existem outras preocupações e o elenco não comporta, né, esses jogos todos. O São Paulo ficou em 3 frentes, permanece, né, em 3 frentes, pelo menos até esse jogo contra o Flamengo, porque a final da Copa Sul-Americana está garantida. Sem ter elenco para isso, sem ter elenco com qualidade e principalmente quantidade de jogadores para manter nível quando a comissão técnica precisa variar. Então, eu não acho que vai acontecer, não acho que o São Paulo vai se classificar, mas é preciso jogar. Se o Flamengo tivesse invertido um pouco a maneira de ver as coisas a partir de um certo momento em relação ao Campeonato Brasileiro, e digamos, mesmo futebol, deixando para correr certos riscos, no Morumbi, gente. Tanto na Copa, tem que jogar com a mesma pegada, com a mesma intensidade. Libertadores, quando tinha vantagem de 4-0 contra o Vélez, como na Copa do Brasil com essa vantagem de 3-1 sobre o São Paulo, talvez a gente pudesse falar aqui que o percentual seria um pouco maior. Não podemos dar mole, só falou 90-10, eu acho que é 90-10. Se você estiver interessado em números percentuais, eu acho que é isso aí. Mas não, né? Ao contrário. Primeiro round já tem que mandar São Paulo para lona. Quem foi que falou 99? Você. Você é o subconsciente. Só para concluir, o Flamengo, como todo mundo viu e sabe, vai tratar esse jogo como a prioridade, com seus principais jogadores, a principal escalação. Essa porra desse brasileiro descansado para jogar com o São Paulo, mesmo com essa vantagem de 2 gols. Zupac, a sensação que eu tenho, queria saber se você compartilha, é que o Rogério, se pudesse, nesse jogo do Corinthians e jogo do Flamengo, teria escalado mais força, talvez contra o próprio Corinthians do que contra o Flamengo, que era impossível, porque era 1 dia e meio em relação à Sul-Americana, não por achar que já foi pro brejo, mas pela necessidade de reagir no Brasileirão. Como é que você acha que ele está nessa divisão de Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão, e como disse o André, não tem elenco para tudo isso? Eu acho que é uma questão entre razão e emoção, e aí eu acho que a razão justifica um olhar como você sugere. E esta Copa do Brasil, mas o futebol ele não é só razão, né? E a gente está falando de um clube do tamanho do São Paulo. O elenco Flamengo tem obrigação, eu não sou adepto virou obrigação por peso de ganhar essa duas competições. Desse papo de que a camisa pesou, o time ganhou. Eu fujo desse tipo de análise o tempo inteiro. Mas você não pode negar que os clubes têm tamanho, né? E a gente está falando do Dorival, não foi culpa do São Paulo em uma semifinal de um campeonato que ele nunca venceu. Esse e a gente está falando de duas patas, tanto tempo no Brasileirão, só fazendo cagada. Da história do foi lá que nós perdeu o Brasileirão, que é o maior nome da história desse clube, não foi agora. Que sempre teve cravado na sua carreira de jogador, estava em 14º lugar. A obstinação pela vitória, um cara obcecado por ganhar, por performance. E esse sempre foi o Rogério Ceni. Lá de baixo. Então, mesmo que a razão mostre, tem que culpar eu não o vejo agora, como o Rogério Ceni, treinador, técnico do São Paulo, encarar uma semifinal de Copa do Brasil com um olhar de segurou aquele cavalo aí, por mais que a situação seja complicada. Então, assim, sinceramente, eu não sei se o Rogério pudesse escolher livremente, se ele priorizaria forças para o jogo contra o Corinthians em detrimento ao jogo de amanhã. Porque o São Paulo tem chance de passar pelo Flamengo. A chance é muito pequena, me parece muito pequena, mas assim, é claro que não é o mesmo Flamengo na prática, mas o Flamengo ano passado foi eliminado na Copa do Brasil na semifinal pelo Atlético Paranaense dentro do Rio de Janeiro. É claro que é praticamente impossível, mas não dá para um clube como o São Paulo
para um time treinado por uma figura como o Rogério Ceni entrar derrotado em uma semifinal, não quer a vitória. Vai dar. Eu acho quer a vitória e a passagem para a final. Pense em trabalhar esse jogo de uma maneira diferente. A importância que ela merece, é um título que o São Paulo não tem, vem o Flamengo pela frente e é preciso encarar. Vamos fazer o seguinte, a gente tem, essa semana tem uma curiosidade em relação à Copa do Brasil para Flamengo e São Paulo e Brasileirão, porque no fim de semana, coisas do futebol, né, quando dá o encaixe, São Paulo pega o Ceará e as campanhas são idênticas, 13º do 14º, e aí 31 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 5 pontos acima do Z4. E o Flamengo tem o clássico, que já teria valor por ser o clássico, mas igualmente é uma campanha idêntica entre os dois envolvidos, né? O Fla-Flu, a dupla Fla-Flu. 45 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 9 pontos atrás do Palmeiras. É óbvio, até pelo que você falou, o racional, o emocional, imagino que o peso de uma semifinal de Libertadores, se eu te perguntar qual o jogo de Copa do Brasil, você vai falar assim, qual é o mais importante? Domingo contra o Fluminense isso aqui vale final. Mas lá tem muito valor, talvez, do Flamengo continuar vivo tentando caçar o Palmeiras e o São Paulo se afastar do Z4. Como é que você balanceia esse Copa do Brasil versus Brasileirão no fim de semana? Não, é importante para os dois. Não podemos só ficar só empatando. Porque não adianta ficar empatando e o Palmeiras ganhando. A missão do São Paulo no Brasileiro é não correr riscos. E a missão do Flamengo no Brasileiro é ainda ter chances. Eles estão em corridas contrárias. Mas é claro que é muito importante para os dois o confronto. Eu, sinceramente, não acho que o São Paulo vai correr risco no Campeonato Brasileiro, mas é o tipo de torneio que já mostrou que não dá para brincar, né? Então, assim, o insucesso na missão Brasileirão para o São Paulo vai trazer muito mais prejuízos do que o insucesso da missão Brasileirão para o Flamengo, né? O Flamengo está em uma final de Copa, está muito próximo de chegar em outra final de Copa, sabe que vai ser improvável, tal qual é improvável perder a vaga para o São Paulo amanhã, vai ser improvável tirar o título do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, então o prejuízo para o Flamengo é menor. Nesta semana, o jogo mais importante, grande, não só no placar, mas na parte técnica do confronto. Esse é o jogo que vale uma vaga na final de uma Copa, e uma Copa que o São Paulo não tem. Vamos seguir o nosso Sport Center.